como eu deixei o exercício para vocês, né, na plataforma aí para o final do mês, que já é semana que vem, né? Fala final do mês, parece estar longe, mas está batendo a porta, o ano está voando aí. Brincando, brincando, já estamos caminhando aí para quase que findar o primeiro semestre, né? E aí, como a gente está falando, né, de equipamento de proteção individual e também equipamento de proteção coletiva, eu achei por bem compartilhar com vocês um material que eu desenvolvi junto com um amigo de trabalho um tempo atrás, e é um material muito linkado, né, aos conceitos da NR10, porque inclusive é conteúdo de uma formação de NR10, né? Então, quando nós estudamos lá na interpretação da NR10 sobre as capacitações, né? Então, capacitação básica de 40 horas, né, com todo aquele currículo estabelecido pelo anexo 2, né, da NR, esse material ele está totalmente ligado, né? Então, é um material que nós montamos na ocasião para uma formação de NR10 que a gente ministrava na empresa que a gente trabalhava. E aí vai até aparecer, não estão fazendo propaganda, mas não levem muito em consideração a empresa, não, tá? Se atenham somente ao conteúdo. Então, como de praxe, eu vou compartilhar minha tela e fique à vontade aí para abrir o microfone e interagir. E caso mandem no chat, eu intercalo hora ou outra aqui em telas para a gente ter uma boa interação aí. Tá bom? Boa noite, Miguel, que acabou de chegar. E aí, aos demais que forem chegando aí, a gente vai dando as boas-vindas à medida que vê, né? Então, como nós comentamos na aula passada, e aí avançamos bem, inclusive, né? Nós falamos muito de EPI, né? E falamos um pouco de EPC, falamos mais de EPI, e demos uma, inclusive, navegada, né, rápida pela NR10. Então, hoje, a gente vai dar uma retomada nesse assunto, né, falando aí de equipamento de proteção coletiva, num conceito, né, que a gente pode trazer aí, que EPC, ou famoso equipamento de proteção coletiva, ele será considerado todo dispositivo, sistema ou um meio físico ou móvel, né, de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários, né, e terceiros, ou seja, aquelas pessoas que estão ao redor, né, do que a gente chama lá de raio de ação. E aí, pelo próprio nome diz, né, coletivo vem de proteção de dois ou mais indivíduos, né, ou de uso de dois ou mais indivíduos. E aí a gente traz alguns exemplos, inclusive, né? Há uma tela de isolamento, né, ou sinalização. Algumas empresas dão o nome desse material aí de Cerkit, né, que são aquelas telas laranjas, né, que utiliza-se muito para fazer uma sinalização de um ambiente com diferença de nível, né? Às vezes você está andando na rua e aí o pessoal lá dos serviços urbanos lá da prefeitura está fazendo uma atividade lá que abriu uma valeta no meio do asfalto. Então é comum, né, eles virem e colocar essa tela, né, na lateral da valeta, né, de fora a fora, para identificar que ali existe um risco de queda, né? Por outro lado, uma fita de sinalização, ou a famosa fita zebrada, né? É comum a gente chamar essa fita, né, amarela e preta, com amarelo refletivo, principalmente, de fita zebrada. É um apelido, né, que se deu a uma fita de sinalização, até porque não pode ser considerado zebrado, porque zebra é branca e preta, né? Pelo menos, eu não conheço zebra amarela e preta, mas comumente a gente ouve falar que essa fita de sinalização ou fita amarela refletiva,
ou vermelha refletiva, né? Porque tem a fita zebrada também, branca e vermelha. Se eu nunca vi zebra amarela e preta, branca e vermelha, que eu não vi mesmo. E corrente e pedestais, né? Isso a gente está falando aí desses 3 exemplos aí, de uma proteção coletiva muito voltada para a sinalização, né? E aí o cuidado e atenção que a gente chama muito para esses itens é que eles podem não ser muito eficazes em relação ao comportamento humano. Às vezes tem lá uma sinalização impeditiva, né, de acesso a determinada área, mas aí o indivíduo, por vontade própria, ele vai lá e pula, né? Ou por hora passa por baixo do dispositivo de segurança. Então, a eficácia desses itens não são 100%. E aí, a ligação, né, desse conteúdo, né, desse assunto, equipamento de proteção coletiva, com a NR10, que é o foco principal, né, nosso aqui de disciplina, a gente atender o item 10.2.8, né, que fala das medidas de proteção coletiva. Aquilo que a gente já estudou, né, no prastrasmente, aí, como diz um amigo meu, né, em aulas passadas a gente já explorou bastante, né, a NR10, e aí nós passamos lá pelo item 10.2.8, que estabelece as questões de medidas de proteção coletiva, né, afirmando que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis, né? Então, aquele conceito que a gente traz de que antes, né, de fornecer um EPI, antes de buscar, né, uma implementação de uma proteção individual, necessariamente a gente precisa trabalhar com a questão da proteção coletiva, né? Tentar trabalhar no meio, né? Tentar trabalhar no ambiente, a fim de proteger 2 ou mais pessoas simultaneamente. Sempre que não possível, né, ou inviável, ou até mesmo durante o processo, né, de instalação dessas proteções coletivas, aí faz-se necessário a gente avançar para a instalação ou implementação de proteção individual. Um outro exemplo de proteção coletiva, né, muito comum de se ver, principalmente nas atividades com elétrica, que aí é uma proteção exclusiva da área de elétrica, podendo até ser utilizada em mecânica, hidráulica, mas para a elétrica é determinação legal, inclusive, que é o que a gente viu também na aula de interpretação da NR10, quando fala lá da necessidade e importância de impossibilitar, né, a implementação de medidas de controle, né, ou impossibilidade de implementação de outras medidas de controle, né, ou de trabalhar com o circuito desenergizado propriamente dito, é necessário que a gente crie um fluxo de bloqueio e sinalização. Né? Nós falamos muito isso, né, repetidamente, inclusive na aula de interpretação da norma. E aí, quando a gente fala de bloqueio, a gente está se referindo a também uma proteção coletiva. Né? Então, na imagem, a gente consegue identificar e perceber, né, que eu coloco uma trava, né, um bloqueio físico lá na chave elétrica, inclusive com controle de acesso. Além de eu bloquear, eu tenho hoje no mercado diversos componentes que possibilita eu ir lá ainda travar por meio de cadeado, né, que é uma trava convencional e muito eficaz, de que a chave fique com a pessoa que vai executar as atividades. Aí, dessa forma, não tem como as pessoas irem lá e religar o circuito elétrico por vontade própria ou de forma acidental. Né? Então, ou seja, entendemos que o bloqueio elétrico, né, e aí muito, muito comum a gente, né, conhecer no ambiente de trabalho aí como bloqueio de energias, né, como medida de proteção coletiva. E existem outros tipos, né, de proteção coletivas,
comum de se ver por aí, manta isolante, por exemplo. A equipe vai fazer uma manutenção numa rede elétrica, né? E aí ela usa de algumas mantas isolantes para segregar, né? Para separar os circuitos energizados dos desenergizados. Então, opa, vamos atuar no circuito desenergizado A, mas o B, que está aqui do lado, ele continua energizado. E é necessário ele continuar energizado porque a alimentação da fábrica continua sendo necessária. Então, a gente, por medida de segurança, vai lá e instala, né, uma manta isolante, né, entre os dois circuitos ou em circuitos paralelos, né, que esse é o entendimento. Cone de sinalização, fita de sinalização, grade metálica dobrável ou sinalizador estrobo, né, que é aquele cone com o famoso giroflex, uma lâmpada, né, intermitente ou piscante, como quiserem aí, em sua extremidade superior. Muito alinhado ao que a gente comentou lá da tela, né, e da fita, né, de sinalização. Não traz muita eficácia, porque vai ter uma dependência, né, muito forte da questão comportamental. Bacana? Então, esse também são alguns exemplos de proteção coletiva. E, por fim, ainda em proteção coletiva, a gente fala de banqueta, né, cobertura e manta isolante, ou seja, são materiais, né, que vamos utilizar para atuação próximo ou até mesmo quando se fizer necessário em contato, né, com partes energizadas. Então, opa, peraí, eu vou fazer uma atividade e eu preciso de acessar um circuito elétrico energizado, ainda que eu esteja lá, né, usando minha luva, minha balaclava, né, que é meu capuz, meu protetor facial, estou usando diversos aparatos, mas eu preciso de redobrar a minha segurança. Eu não posso utilizar para eu acessar um nível mais alto aqui uma escada, né, metálica, porque é uma escada metálica, metal é condutor de energia elétrica. Então, eu vou lá, vou usar uma banqueta, né, que eu uso ela como apoio para pequeno acesso, né? A gente não pode achar que tem que ficar inventando moda e subindo em tudo que é banqueta por aí, que aí a gente infringe, né, os quesitos lá da NR35, que é trabalho em altura, por exemplo. E aí, em algum outro momento aí da carreira de vocês, inclusive, vocês vão ouvir muito falar de NR35, tá bom? E depois a gente fala dos equipamentos de proteção individual, né, propriamente dito. Um conceito, né, que a gente trouxe na aula passada, né, que considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo de uso individual, né, de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. E aí eu não me recordo, então a chance é grande de eu não ter comentado. Todo o equipamento de proteção individual, pessoal, necessariamente ele precisa possuir o que nós chamamos de CA. O que é CA, turma? Certificado de aprovação. Tá? Que é isso? O que é o certificado de aprovação, né? Ou o famoso CA? Nada mais, nada menos do que realmente um selo, né? Um código, né? Um número referente a uma certificação, referente a uma garantia. Todo equipamento de proteção individual, para ele ser comercializado no Brasil, necessariamente ele precisa passar por 2 testes. Tá? Do Inmetro, né, que é o órgão certificador no Brasil de qualidade, né, e segurança de produto, tá? E uma certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Esse segundo dá-se o nome, então, de CA.
normalmente vocês vão pegar aí capacete, óculos, botina, luva, que possa ter um número do Inmetro, né, o selo do Inmetro, aí não tem nem número, né, um selo do Inmetro, é o carimbo lá, aquele izinho lá, que representa o órgão, né, Inmetro, né, que é o Instituto de Metrologia, e CA, né, essa sigla CA, e uma sequência numérica. Então, um exemplo chulo aqui, tá? Você vai pegar uma botina, vai estar lá CA 1, 2, 3, 4. Então, 1234 é o número do certificado de aprovação dessa botina. Se você jogar esse número aí, esse código, lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, você vai encontrar toda a descrição técnica desse equipamento. Então, qual é a característica do material que foi utilizado para a fabricação da botina, qual é o nível de proteção dela, quais são os agentes que ela atende e por aí vai. Isso muito voltado, né, para a nossa condição, que a gente, inclusive, já estudou em sala, né, virtual, nós já passamos por essa aula aqui, as vestimentas dos profissionais da área de elétrica. Né? Então, a blusa, a calça do eletricista, ela possui um CA. Então, se você pegar o número do CA da blusa, né, ou às vezes até do conjunto, tá? Dependendo do fabricante, ele emite um certificado, ele solicita, né, certificação de aprovação para o conjunto. Né? Aí, obviamente, a gente não vai poder comprar somente a blusa ou somente a calça, né? Aí a gente tem que comprar o par. E esse material ele vem com um código. Então, quando a gente jogar lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a pesquisa sobre aquele CA, aí chutando aqui, tá? Não associe por realidade, porque é o número que está aí na cabeça. O certificado de aprovação do conjunto de vestimentas anti-chama, né? Para trabalho com elétrica é 12.325. Cara, se você jogar 12.325 lá, sei lá o que vai dar, mas no meu exemplo aqui, vai dar as características, né, do par de uniformes, né, ou par de vestimentas, como queiram aí. Blusa de manga comprida, confeccionada em tecido XYZ, nível de proteção, classe tal, parará, pororô, resistência à chama de até temperatura de tantos graus Celsius, e por aí vai. E aí, essa certificação, ou esse certificado, como queira aí, nada mais é do que a ficha técnica, né? Inclusive informação que tem que constar lá naquele prontuário das instalações elétricas, igual nós também estudamos em aulas anteriores. E, de novo, né, fazendo menção à NR10, nós falamos e entendemos, né, conceitos de equipamento de proteção individual, porque lá na NR10, item 10.2.9, a gente fala das medidas de proteção individual, né? Que, ou seja, nos trabalhos e instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, né, ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específico. Ou mesmo, né, quando estas, né, estiverem em fase de implementação. Opa, eu ainda estou implementando a proteção coletiva. Se eu não tenho condições de garantia 100% de segurança, dá EPI para os caras, né, para a turma, né, para os trabalhadores. E aí os EPIs eles devem ser utilizados quando esgotados a possibilidade de adoção de solução técnica e de proteção coletiva. Né? Então, ou seja, já gastamos todas as energias buscando outra forma e não encontramos condição. Então, vamos fornecer o EPI. Enquanto essas medidas estiverem em fase de implantação, acabei de comentar, e quando da existência de risco inerente à atividade ou ambiente. Então, ou seja, existe um risco, esse risco é inerente ao meio. Cara, não tem como. Um exemplo é trabalho em altura. Nós falamos aqui de subir na banqueta para acessar uma pequena altura. Aí eu preciso de utilizar uma escada para acessar uma altura, eu preciso de trabalhar num andame, eu preciso de trabalhar numa plataforma elevatória. Inevitavelmente, eu preciso de usar um cinto de segurança. Né? Porque a minha atividade, que é acessar diferente nível, me obriga naturalmente a utilizar,
né, de uma proteção individual. Tá? Inevitavelmente, eu preciso de manusear um circuito ou elementos de um circuito elétrico energizado. É atividade, não tem como, eu vou ter que usar a luva, né? Eu não posso pegar um material, né, um dispositivo, um componente de um circuito elétrico energizado de mão crua, né, ou de mão pura ou nua, como quiserem aí. Por quê? Porque eu vou sofrer uma descarga elétrica. Então, sempre que eu tiver uma condição no meio, né, ou mesmo da minha atividade que obrigatoriamente eu preciso de usar o EPI, não tem para onde eu fugir, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com a questão aí do fornecimento, uso correto e exigência do uso, né, do equipamento de proteção individual. Quanto às obrigações, tanto do empregador quanto do empregado, aí é chover no molhado, porque a gente já trabalhou, né, isso em aulas anteriores, né? Então, só reforçando, né, que tanto o empregador, né, tanto as empresas possuem obrigações, né? A principal delas é fornecer, né, e fazer com que o uso seja obrigatório. Temos também como empregado, como trabalhador, as nossas obrigações, né, que se resume aí em usá-lo, né, de forma correta para a finalidade a qual ele se destina e responsabilizar-se pela guarda, né, e conservação do equipamento de proteção. Ajudando, inclusive, bastante aí no exercício que eu deixei para vocês fazer até a semana que vem, a gente fala um pouco, né, e voltando também naquela navegação rápida que nós fizemos lá da NR10, perdão, lá da NR6, os equipamentos de proteção individual, né, eles são divididos por tipo, né? E aí nós até falamos lá da proteção para saúde e proteção para integridade física. E aí a gente vai dividi-los aí por parte do corpo, né? Então a gente fala de proteção da cabeça, né? Então a gente vai encontrar aí os famosos capacetes, e aí existem diversas formas, tá? Diversos modelos, né, de tipos e tipos, né, de proteção para a cabeça. Então, se vocês procurarem no mercado aí, fizerem pesquisa na internet, vocês vão achar aí inúmeros modelos e tipos de capacetes. Em alguns casos, vocês vão encontrar proteção da cabeça, até que não seja capacete, boné. Professor, pô, mas boné se você tiver fazendo a proteção da sua cabeça contra temperatura, por exemplo. Para eu não colocar os trabalhadores lá no sol quente, né? Eles vão usar boné, chapéu, né? De aba longa, o famoso chapéu mexicano, é considerado um equipamento de proteção individual. Com detalhe, tá, turma? Tanto para o boné quanto para o chapéu, desde que ele haja um CA, um certificado de aprovação. Todo e qualquer dispositivo destinado à proteção individual só será considerado um EPI, um equipamento de proteção individual, quando possuir um certificado de aprovação emitido pelo órgão competente, que no caso o Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Depois a gente vai passar pelo tipo de proteção dos olhos, né? Os famosos óculos de segurança ou óculos de proteção. Mais uma vez, vamos encontrar diversos tipos, né, e características de óculos. Óculos de lente incolor ou transparente, como queira, óculos de lente escura ou de tonalidade escura, cada um com uma característica, cada um com uma aplicação, né? Um ponto de atenção que vale ser chamado em relação à proteção dos olhos. Professor, tem uma pergunta. Opa! Exemplo, uma explosão de energia no gerador. Esse óculos pode proteger, sei lá, da luminosidade ou da faísca que vai no olho? Sim, não?
Pode, Thales, desde que o óculos seja especificado para esse agente, tá? Os óculos para a área de elétrica, geralmente, eles são fabricados com esse nível de proteção, viu? Então, estourou um gerador e teve aquela alta incidência luminosa, né, no arco elétrico, o famoso arco voltaico. Ele desprende, né, uma concentração elevada de luminosidade. O óculos escuro, inclusive, ele tem essa finalidade, né? E aí, Thales, foi bom, inclusive, você trazer esse exemplo, porque muitas das vezes a turma, na operação, né, na manutenção, no cotidiano, a galera gosta de usar esse óculos de lente escura, né? Esse óculos de tonalidade escura. E qual que é o papel do óculos escuro, né? Ou óculos de tonalidade escura, o famoso óculos de sol, né? A gente às vezes usa óculos de sol aí e a gente fica assim, não, eu uso óculos para proteger meus olhos e não sei o que, tal. Mas qual que é o papel? Como que ele funciona, né? Na claridade, nós tendemos naturalmente a comprimir as pupilas, né? Porque a gente não consegue ficar com a pupila arregalada com incidência de claridade, né? Ou de luminosidade, como queiram, né? Nos olhos. Nos gera um incômodo, né? E aí o papel, então, do óculos, né? Ou da lente, como queiram aí, de tonalidade escurecida, é nada mais, nada menos do que reduzir a incidência, né, de temperatura no meu globo ocular para que a minha pupila fique no tamanho normal, né? Ela não precisa se comprimir, né? Eu não preciso de ficar fechando o olho e nem dilatar, não preciso de arregalar os olhos. Esse é o papel, então, de uma lente, né, de tonalidade escurecida, beleza? Existem, inclusive, óculos com lente de tonalidade colorida, né? É redundante falar isso, mas de tonalidade colorida, que na maioria das vezes é até um amarelado. É comum a gente ver uma referência desse óculos muito para pessoal que dirige ou que trabalha conduzindo veículos, né? Em horário noturno. A gente vê muita propaganda, inclusive, disso, né? Alguns fabricantes aí fazerem propaganda de óculos, óculos para direção noturna ou para condução veicular noturna. É um óculos amarelado, né? Que ele tem o papel, né? O finalidade de dilatar as nossas pupilas. Por quê? Porque aí eu estou à noite. Então, à noite, se você entra num ambiente escuro, qual que é a tendência? É você tentar regalar ao máximo os olhos para você conseguir enxergar. Detalhe, você está no escuro, cara, você não vai enxergar quase nada. Mas aí, esse é o funcionamento, né, do nosso organismo, é comando biológico. Então, se eu estou num ambiente de alta luminosidade ou de muito claro, eu tendo a fechar os olhos ao máximo, comprimir ao máximo as pupilas para eu ter menos desconforto e conseguir enxergar. Ao inverso, quando eu entro num ambiente escuro, né? Então, quando eu entro num ambiente escuro, meu organismo entende aquilo, né? Meu cérebro já capta, opa, peraí, esse cara tá meio escuro aí para ele não se perder, deixa eu regalar os olhos dele. E aí ele vai dilatar as minhas pupilas para que eu consiga enxergar melhor. E aí esse é, inclusive, um cuidado, né, turma, com essa questão do uso desse óculos, que recomenda-se, né, para direção noturna. E quando você ainda está com todas as luzes, né, a seu favor, então você está conduzindo o veículo, a luz que você tem à frente é do seu farol, que está a seu favor, ou seja, na mesma direção que você, a luminosidade do farol do carro da frente não te incomoda. Já os de sentido contrário, aí já começa a te prejudicar, porque vai vir uma incidência muito alta de luz no seu rosto e você está com óculos que tem o papel de dilatar as suas pupilas. Então, esse óculos é bom a gente
cuidaram um pouco, né, com essas recomendações aí. E mesmo também, Thales, por exemplo, que você trouxe, né? Eu tenho uma explosão no gerador, eu tenho qualquer situação que origina um arco voltaico, né? O famoso curto-circuito lá que tem um desprendimento elevado de luminosidade. Então, eu preciso estar utilizando um óculos adequado, tá? E aí, lembrem que nós comentamos, inclusive, em aulas passadas, que os equipamentos de proteção individual ele tem que ser especificado de acordo com a atividade, né? Não é eu chegar no mercado, lá na lojinha do João da esquina, não desmerecendo ninguém, tá bom? Mas os depósitos de materiais de construção, normalmente, vendem equipamento de proteção individual. Então, eu não posso chegar no balcão, né, do Edmilson Limitada, ou Edmilson Materiais de Construção, Edmilson Minha Casa Minha Vida, sei lá, e falar assim, eu quero esse óculos escuro aí. Mas qual a finalidade desse óculos escuro? Qual é a característica dele? O que está descrito lá no CA desse óculos? Tá? Então, esse ponto aí é um pontaço de atenção para a gente, principalmente quando do uso, né, do equipamento para a finalidade a qual ele se destina. Bacana? Depois, a gente avança falando de proteção auditiva. Proteção auditiva, a gente vai associar ou chamar muito lá de protetor auditivo ou, por vez, protetor auricular, né? É comum a gente chamar desses dois termos aí. Eles, né, podem ser divididos aí em dois tipos, sendo um famoso tipo concha, né, ou abafador. É muito comum a gente conhecer ou ouvir as pessoas também falarem, né, de abafador de ruído. Tá? E por hora, o outro modelo que são os protetores auditivos, auriculares, como queiram, de inserção, que são os famosos plugs. Tá? Qual o ponto de atenção, turma, a gente chama para esses dois tipos de proteção, de protetor aí? Primeiro, a sua capacidade de resultado, né, de atenuação do ruído. O protetor tipo concha, né, ou o famoso fone de ouvido, ele atenua mais, ele protege mais, tá? E um pontaço de atenção que fica para os protetores de inserção é que você precisa de inseri-lo, obviamente, com o uso das mãos. E aí impacta um pouco negativamente na forma de usar a questão de higiene. Tá? Imagine vocês, usuário de proteção auditiva, trabalhando em uma torre, né? Vocês estão fazendo uma manutenção eletrotécnica em uma torre de transmissão, e vocês estão a aproximadamente 20 metros de altura, e um movimento que você faz, o protetor auditivo sai do seu canal auditivo, sai do seu ouvido. Você desce os 20 metros de altura de escada para ir ao banheiro, lavar as mãos, muito bem higienizadas, com sabão neutro, secar, muito bem secada com papel toalha, e depois ainda, no presente momento, higienizar a mão com álcool gel 70 graus, para depois você pegar esse fone e colocar no ouvido de volta, ou lá em cima mesmo, mal você vai arrancar a luva da mão e vai pegar o protetor e voltar com ele para o lugar. Acredito fortemente, né, conhecedor do comportamento humano, que grande parte, tá, não em sua totalidade, há aqueles que vão descer os 20 metros de lance de escada, vão lavar a mão, vão higienizar e vão fazer o uso correto, como grande parte irá simplesmente descalçar a luva, pegar o fone e colocar no ouvido de novo, ou o protetor, né, como queiram aí.
Nesse momento, o que eu estou fazendo? Com a minha mão, óbvio, né? Não vai estar limpa, eu estou inserindo particulados, no popular, sujeira, no meu canal auditivo. Tá? Então, esse uso contínuo dessa forma, ou esse exercício, né, ou esse cenário repetidamente, vai ser um autocausador de infecção auditiva e interferência, inclusive, na perda auditiva do trabalhador. Então, um pontaço de atenção, né, quanto a isso. Depois a gente passa por proteção respiratória, né? E aí, passando por proteção respiratória, a gente vai falar das famosas máscaras, né? Ou por muitos chamado também por respirador. E aí nós estamos vivendo, inclusive, um momento, né, no mundo onde esse é um EPI que está em alta. Eu até tenho brincado algumas vezes que a definição de proteção respiratória foi meio que para o ralo, né? Porque o que a gente tem visto, a galera usar máscara de qualquer maneira, de forma errada, máscara que não é eficaz para o momento, né? Ou para aquele fim que destina. A gente está usando máscara sem saber da eficácia. Né? A gente nem conhece as características reais, né, do vírus, né, do Covid-19, como que a gente está falando de proteção. Então, um negócio meio que a toque de caixa, meio que desesperador. Mas vamos trabalhar num princípio, e aí é um princípio básico, inclusive, né, de higiene ocupacional, principalmente de proteção respiratória, que diz que Professor, essa terceira máscara aí na imagem é para quê? Ô, Thales, essa máscara da imagem aqui, vamos lá, essa primeira aqui, ó, branquinha, é a famosa máscara descartável. Alguns também chamam de PFF. Aí tem 1, 2 e 3, tá? Que é essa máscara convencional que a gente costuma ver aí as pessoas utilizarem, e aí ela é destinada para particulados sólidos, poeira, por exemplo. Ela é a maior recomendada para isso. Em alguns casos, podem ser utilizados para micro-organismos, que a gente está até utilizando, inclusive, né? Máscara dessa hoje em dia aí de proteção contra o Covid. Sem total certeza de eficácia, mas estamos usando. A do meio, essa máscara pretinha aqui do meio, que você está vendo parecendo uma aranha, um negócio meio esquisito aí, com um filtro no miolo central, isso a gente chama de respirador com manutenção ou respirador purificador de ar. Né? Essa máscara, o Thales e demais, ela é utilizada geralmente para particulados de menores proporções ou de menores tamanhos de partículas. Exemplo, vapores de tinta. Né? Então, quando eu estou pintando, essa máscara ela tem um nível de proteção maior porque o particulado, né, de produto químico ele é menor. Tá? Inclusive, esse filtro, essa peça, né, redondinha, cilíndrica, como quiserem aí, no centro da máscara, é o filtro que você pode mudar o filtro de acordo com a característica do produto que você vai manipular. Essa máscara do meio aqui, ela é muito utilizada para manipulação de produtos químicos. Beleza, Thales? E a última, a do cantinho direito nosso aqui, né, esquerdo da tela, é o que a gente chama de respirador de adução, né, ou máscara autônoma. É aquelas máscaras de mergulhadores, né, de bombeiro, que são equipamentos que é um respirador, é uma máscara, Thales, acoplada a um cilindro de oxigênio que eu só respiro por ela, ok? Esses são os 3 modelos aí de respirador que está na tela. Então, essa primeira branquinha, a grosso modo, para particulados sólidos, essa e micro-organismos, essa do meio para produtos químicos e essa por último aqui
na grande maioria das vezes, para ambientes fechados com alta incidência de gases, beleza? Ou seja, eu não posso utilizar um filtro, porque se eu utilizar um simples filtro, o que, que vai acontecer? Esse filtro, dependendo da concentração do gás, esse filtro vai saturar muito rápido e eu vou inalar o gás. Então, é mais seguro eu vedar por completo o meu rosto e conectar o meu sistema respiratório com um cilindro de oxigênio externo, beleza? Porque aí eu vou recebendo só o oxigênio daquele cilindro e eu não corro o risco de ter o nível de proteção do meu respirador saturado. Bacana, Thales? Bacana, professor. Show de bola. Bacana. E aí, turma, então, assim a gente entende, né, o que são, né, e quais são, né, as finalidades do respirador. Um ponto de atenção que a gente chama para o respirador é muito na questão de utilizar o respirador para o agente químico, né, ou agente de risco adequado. Se você utilizar, por exemplo, um respirador para poeira total, né, ou seja, para particulados maiores, com uma máscara que é para produto químico, você está gastando dinheiro à toa. Vai proteger? Vai. Só que não tem tamanha necessidade. O inverso não pode acontecer. Eu não posso estar manipulando um produto, né, de particulado menor ou de menor densidade com o respirador, né, descartável, aí, com o respirador de nível de proteção para particulados maiores. Beleza? Então, esse é o ponto de atenção que a gente chama. Proteção de membros superiores, aí a gente fala, né, da questão principalmente de luvas, né, que são para proteção das mãos e antebraço. E aí eu comentei, inclusive, salvo engano, na última aula, e eu acho que em aulas passadas também eu tinha comentado sobre isso, né, que as luvas para trabalho com eletricidade, elas têm características diferentes e essas características vão variar, né, de acordo com o tipo, né, de risco que eu estou exposto. Esse tipo de risco vai estar muito alinhado, atrelado a qual é a concentração de energia eu vou estar exposto. Tá? Então, as características das luvas, elas mudam de acordo com o risco e para cada condição, para cada trabalho, existe uma classificação, existe uma categoria, né, das luvas. Então, nós vamos encontrar a luva de classe 0 a classe 4, beleza? Quanto maior for o nível de classe ou a categoria, obviamente, maior vai ser a concentração ou tensão nominal do circuito, ou tensão ao qual o trabalhador está exposto, tá bom? Então, a gente vai ver que para eu trabalhar em contato com circuito de até 500 volts, eu uso luva de classe A. Se eu... classe A não, classe 00. Se eu uso ou vou trabalhar, com um circuito que tenha de 500 a 1000 volts, aí necessariamente eu preciso usar uma luva de classe A, classe 0, classe 00 para até 500 volts, classe 0 de 500 a 1000 volts. Acima de 1000 volts, né, até 7,5 kVA, ou quilowatts, como quiserem aí, né, ou 7.500 volts, eu vou utilizar luva de classe 1. Acima de 7.500 No caso aí é a branca, né, professor? Oi? No caso é a luva branca. Branca, isso aí. Para cada luva, todas as luvas isolante, elas vão ter umas tarjas no punho, como na imagem aqui. Tá? Aquelas luvas, então, de tarjinha bege,
né? É classe 00, até 500 volts. Aquela luva de tarjinha vermelha é classe 0, ou seja, até 1000 volts. Aquela luva de tarja branca, aí a tarjinha que tem, né, na parte superior do punho da luva, é até 7.500 volts. Aquelas luvas de tarjinha amarela é a classe 2, que é até 17.000 volts. Aquelas luvas de tarjinha verde são as luvas de classe 3, até 26.500 volts. E aquelas luvas de tarjinha laranja, que inclusive é até o exemplo da imagem aqui, essas são as luvas de classe 4, que vai até 35.000 volts. Então, ou seja, para cada tipo de tensão, né, ou para cada risco exposto, um equipamento de característica adequada. Ainda em luvas, né, ainda em proteção de membros superiores, a gente fala da luva de cobertura, né? Aí eu vou trabalhar num circuito energizado e lá tem material pérfuro cortantes. Pô, minha luva é de borracha, né? Se eu usar um material pérfuro cortante, eu posso perfurar ou cortar a luva. Então, necessariamente, eu preciso de colocar uma luva em couro, né, por cima da luva isolante. Outra hora, a gente vai fazer alguma atividade que o circuito não está energizado, mas há o risco, né, abrasivo, ou de corte, ou de escoriação, ou de perfuração, onde a gente vai usar uma luva em couro, né, em raspa ou vaqueta, que são duas qualidades ou duas características distintas de couro, tá bom? Luvas de borracha, luva nitrílica, luva de PVC, a gente vai encontrar luva de lã, né, luva de algodão, a gente vai encontrar um bocado de características, né, ou de tecidos diferentes para a confecção de luvas. Membros superiores ainda, a gente vai falar, né, dos mangotes, né, às vezes você não tem a luva de cano longo, você pode usar uma luva de cano curto e, né, uma manga por cima da sua blusa, né, de uniforme. E também pode ser considerado um equipamento de proteção individual para membros superiores, creme de proteção, né, desde que o creme de proteção possua um certificado de aprovação, beleza? Caso contrário, ele não é um EPI, ele é um mero protetor solar, tá bom? Membros inferiores, as famosas botinas, né? Ou também chamado aí de calçados de segurança, que no mercado a gente vai encontrar também um calhamaço de opções aí, tá? Das mais simples às mais sofisticadas. Para vocês terem ideia só de valores aí, a gente encontra hoje no mercado uma botina de segurança que custa R$ 30, como a gente encontra uma botina que custa R$ 780. Ou seja, para cada caso, um caso. Tá? E vestimentas de segurança, ou o que a gente chama também, né, de proteção do corpo todo, que no caso de vocês, profissionais da área de elétrica, a blusa, né, ou o par de vestimentas, seja a blusa e calça, vai ser considerado uma proteção do corpo todo. Fora isso, a gente tem também os que a gente chama de materiais impermeáveis, né? Eu vou trabalhar num ambiente onde tem muita água. Cara, eu não posso entrar lá com... Primeiro que o circuito lá não pode estar energizado, né? Porque a água e a energia elétrica, os dois aí são meio camarada um do outro, aí um atrai o outro fácil. E, segundo, que eu não posso entrar com tecido em algodão lá. Minha vestimenta, se estiver em algodão, eu vou sair de lá todo encharcado, né? Óbvio que vai molhar o tecido, vai transpor e vai molhar meu corpo. Então, necessariamente, eu preciso de utilizar, né, de uma vestimenta impermeável. Eu vou trabalhar num ambiente que tem uma incidência muito alta de produtos químicos dispersos no ar, né? Nós usamos aqui o vapor de tinta, por exemplo, né? Então, se eu tenho composição química suspensa no ar, além do respirador, eu preciso de utilizar uma roupa, né, impermeável, que seja um blusão com uma calça comprida, um macacão, aí fica
a critério, né, da especificação pro momento. É considerado também equipamento de proteção individual para o corpo todo, né, ou proteção do corpo todo, as famosas vestimentas tipo apicultor, né, que são aqueles conjuntos, né, de macacão com um capuz que serve para proteção, né, do rosto contra a projeção de particulados ou mesmo ataque também de animais. E, por último, a questão de sinalização. Um colete refletivo, um colete salva-vida, né, para a atividade aquática, é considerado também proteção do corpo todo, né, além de uma sinalização. Então, colete refletivo eu utilizo para quê? Para eu ser visto, né, de forma fácil e destacável ao meio onde eu estou. O colete salva-vida, além de inflável, né, para ele deixar boiando lá, também ele vai servir, né, como uma sinalização para identificar corpo de homem ao mar, né, ou ao recurso hídrico que for cabível aí de discussão. Professor, você falou de vestimenta de algodão, mas no caso, assim, não vai ser muito útil se você estiver em uma área que tiver com uma temperatura muito alta. Parando para pensar assim. Não vai. Aí, Thales, bacana, não vai ser muito legal. Até porque se tiver num ambiente de temperatura alta, ou seja, num calor danado, você vai estar sapecado lá dentro. Isso, inclusive, tem que ser considerado, Thales, no momento de especificar o equipamento de proteção. Existe, por exemplo, uma blusa de manga comprida, eu esqueci agora qual é o tecido que essa blusa é confeccionada, que ela é para retenção de alta temperatura. Tem uma em amianto, não é o amianto puro, né? Porque o amianto puro ele é cancerígeno, inclusive, é o famoso amianto tratado, né? Que é conhecido muito comumente aí no mercado de trabalho como blusão de amianto. É um material que ele é, inclusive, para reter altas temperaturas. Então, às vezes, você olha e fala assim, caramba, pô, o cara naquela atividade ali de abastecimento de forno industrial. Caramba, um calor infernal e o cara tá de blusa de manga comprida, tá de blusa de manga comprida, porque o material ele é resistente a alta temperatura. Então, esse cuidado ele deve ser tomado, né, com certeza, durante a especificação, tá? Mas bem trago aí o exemplo. E aí, por fim, a gente fala, né, dos cintos de segurança, que são tipos de proteção aí contra queda, né? Que a gente já passou por alguns exemplos aí, beleza? E aí, na ocasião, a gente deixou uma mensagem final para a turma lá no trabalho, e eu acho que é legal compartilhar com vocês aqui, ó. Quem se ama usa EPI. Por quê? Porque o uso do protetor individual ou do equipamento de proteção individual, como queiram, ele tem uma única finalidade, galera: garantir a proteção da integridade física ou saúde das pessoas. Então, uma vez utilizado de forma correta, a chance da gente terminar nosso trabalho, né, de forma segura, de forma tranquila, ela é muito grande. Bacana? Dúvidas, choros ou reclamações, sabem que podem ficar à vontade, tá? Compartilhar que a gente vai esclarecer sempre que a gente Professor, eu posso puder. mandar um link de um videozinho curto sobre a NR10? Pode, com certeza. Compartilha com a gente, sim. Você vai mandar aqui ou lá no grupo? Eu acho que é aqui mesmo. Tá bom, compartilha sim que vai ser válido.
E aí, turma, para os demais, fica a dica aí de visualizarem, né, o vídeo, a sugestão do Thales, né, com certeza vai ser rica para a gente. De resto, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá, para chamarem aqui, só levantar a mão, vocês sabem disso. De resto, uma boa noite, um bom término de quinta-feira aí, e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigadão pela aula aí. Tchau, tchau. Até Obrigadão. semana que vem. Valeu, Ivan.